brilha em nós a sigla da chama. Somos 15, somos PMDB. Em 1972, nós não preenchemos sequer o número de vagas para candidato a vereador. Nós não tivemos sequer candidato a prefeito, porque o Plínio Martins estava doente, o Wilson Martins caçado e o povo em geral intimidado. Nós não conseguimos, eu já disse, sequer preencher a lista de candidatos a vereador. Mas nós fomos em frente. Nós enfrentamos a ditadura. Nós saímos de peito aberto para tentar readquirir a democracia nesse país. Com a eleição do Geisel, houve uma certa abertura e se possibilitou em 1974 a disputa de eleições diretas com uma certa liberdade, ou seja, com a participação dos candidatos na televisão falando. Foi o último ano que os candidatos realmente falaram na televisão. E eu, por força dessa participação política não partidária, fui motivado a voltar para Campo Grande. Já era filiado ao PMDB, eu havia renunciado ao mandato de vereador com 2 anos, quem me substituiu foi Levi Campanhã de Souza, e então saí candidato a deputado federal em 1974. Usei a televisão, dizem que usei muito bem, e fui o 8º em 8 eleitos. E mais uma vez eu contei com o apoio, a participação de toda a família Barbosa Martins, tanto do Dr. Wilson quanto do Plínio, do Cleómenes, e fomos eleitos em 74 2 deputados federais pelo MDB. O Walter de Castro, uma figura excepcional do partido, e eu, nessa época, presidia o PMDB, o coronel Adoni Colasso Sotovia, que é uma das pessoas que deve ser reverenciada nesse instante, porque no momento mais difícil da ditadura militar, ele, como militar, viajou todo o estado, não era só Mato Grosso do Sul, para manter acesa a chama da oposição. O MDB no estado teve um crescimento significativo a partir de 1974. Foram 2 deputados federais eleitos e 4 deputados estaduais. No entanto, o mais importante que aconteceu foi que, nesse mesmo ano de 74, houve um sopro do MDB nacional que conseguiu eleger uma expressiva bancada de deputados federais e senadores e alavancou o partido para o futuro. O MDB, num processo de fortalecimento, acabou se tornando alternativa de poder, atraindo inclusive quadros que militaram anteriormente no partido oficial, né, da ditadura, que era a Arena. Então foi esse processo de tirar de lá e puxar para cá, onde a visão nossa do PCB foi determinante. A nossa ideia de que era um movimento, que era para agregar mesmo, independente do que se fosse fazer depois, naquele momento, o papel da luta democrática do MDB era exatamente agregar descontentes e oposicionistas ao regime. A nossa ideia era ter muitos companheiros de viagem, mesmo que não fossem companheiros de destino. Então, essa capacidade de acolher, né, inclusive retirando dos quadros descontentes com o partido da ditadura, acabou juntando força que permitiu posteriormente vitórias expressivas do MDB aqui no estado. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado. A anistia no estado foi criada e se articulou muito bem a nível nacional, né? Eu comecei a viajar com o Ricardo pelo Brasil, São Paulo, Rio, Recife, onde havia uns encontros
que se organizavam em prol da anistia do país. Mato Grosso do Sul, aliás, que era o sul do Mato Grosso, né? Mas o movimento da anistia nosso abrangia todo o estado, inicialmente até Goiás, depois é que Goiás criou o seu movimento, nós tínhamos uma abrangência de centro-oeste, teve uma presença muito forte no movimento nacional. Nós éramos ouvidos, nós éramos sempre convidados a participar, tivemos assim uma participação num trabalho de visitação aos presos políticos da época que estavam em São Paulo, Rio de Janeiro, e divulgávamos essas visitas, as condições que eram impostas e restrições a esses presos políticos, né? Divulgávamos aqui nas nossas reuniões. A imprensa não dava muita cobertura, né? Alguma coisa o Diário da Serra, na época, nos dava respaldo, mas era muito difícil. Isso era feito mais com panfletagens nas portas das escolas, com reuniões com intelectuais, né? E depois, criando mais coragem, nós começamos a trazer para cá personalidades para grandes concentrações. Trouxemos o Paulo Evaristo Arnes, trouxemos a Terezinha Zerbini, que é uma mulher estupenda e que criou uma história na luta pelos direitos humanos do país bastante respeitável. Depois trouxemos para cá o Miguel Arraes, trouxemos para cá o José Ibrahim, líder sindical, o Bierrenbach, o deputado federal, que também já levantava a voz contra a ditadura no país. Quer dizer, o Mato Grosso do Sul se tornou uma referência dentro do movimento de libertação política do país. No dia que extinguiram os partidos, na votação da extinção dos partidos, eu estava lá em Brasília, a convite do deputado Antônio Carlos de Oliveira. Na noite, acabou a votação, né, decidida a extinção dos partidos. Aí o Antônio Carlos e todo aquele grupo chamado Grupo Autêntico do MDB, esse grupo fez uma reunião e me convidaram, a mim e outros deputados estaduais e lideranças políticas de outros estados que estavam assistindo lá para a gente debater. Então, o debate era acerca do nome do novo partido, como é que ia ser, como é que ia ficar e tal. E eu estava entrosado, eu defendia, né, a continuação do MDB, da Frentona, eu defendia tudo, né, o que terminou acontecendo. E o deputado Antônio Carlos de Oliveira também estava nessa trincheira aí, nós vamos defender, vamos fazer. E a gente até que já seguia uma certa orientação do Antônio Carlos, né, porque era mais jovem, tinha sido deputado federal mais votado do estado naquela eleição de 78. Então, realmente ele estava conseguindo angariar uma liderança muito grande junto aos deputados estaduais, junto às lideranças do MDB do Estado. Participei pessoalmente da fusão do PP com o MDB. Eu participei na equipe que foi junto ao Tancredo Neves propor a união do PP com o PMDB, apoiar essa união. Eu estava nessa equipe, pertencia à equipe do Tancredo e fizemos então essa união que foi extremamente importante, que foi o PMDB. O PMDB, ele teve para mim, na realidade, uma origem já de um partido forte, por esta união de dois políticos extremamente forte naquela ocasião e de grande significado, que era o Ulisses Guimarães e o Tancredo Neves, e tantos outros que seguiam um ou seguiam o outro. Essa incorporação do PP ao PMDB foi decisiva para nós. Ela trouxe homens experientes e com uma carga de autoridade política muito grande. Vieram pessoas ilustres, no plano nacional como Tancredo Neves. E no plano estadual vieram José Fragelli, vieram
Marcelo Miranda e companheiros que valorizaram muito a nossa luta e aumentaram reforçaram a nossa carga política e fomos com facilidade às eleições e vencemos o pleito. Vencemos o pleito e ganhamos o governo do Estado. O doutor Wilson, nessa reunião com Rachid, Fragelli, Marcelo, eu, Arri, Ramstebet e outros notáveis também do PMDB, resolvemos discutir isso. Foi quando o Plínio diz, olha, eu não quero ser candidato. Candidato tem que ser o Wilson. E o Rachid tentou convencê-lo que não era tão complicado ser governador, ele ia ter ajuda de todo mundo. Mas eu acho que o Wilson está mais preparado. Então, com aquela humildade dele, o Wilson então pegou no ar e falou, tudo bem, então vamos começar a campanha, né? Brilha em nós a sigla da chama. Somos 15, somos PMDB.